tá? Pronto, então bom dia a todos e a todas. Muito obrigada por estarem aqui, né? Aceitarem o nosso convite. Eu me chamo Aline, eu sou servidora e atuo dentro da Superintendência de Inovação da UFPA, antiga Universitec. No momento, eu estou atuando numa coordenadoria chamada de Parcerias, Programas e Projetos. É um nome novo, não sei se é essa a ordem, ainda não decorei, mas tem a ver com isso. E a gente está começando aí uma rodada de momentos, né, para divulgação de editais, de oportunidades para os nossos pesquisadores, alunos da universidade. Então, a gente convidou a Paula, né, do Sebrae Nacional, que ela vai se apresentar daqui a pouco, que vai falar um pouco sobre esse edital do Catalisa, do Sebrae, que está na sua segunda edição. A gente já teve professores da Universidade da UFPA que participaram desse edital, a gente recebeu, assim, ótimas referências, né? A professora Kátia Omura, por exemplo, ela disse que gostou muito, assim, foi muito interessante para ela, que até hoje ela colhe os frutos, né, do conhecimento e das oportunidades que ela teve na participação desse programa. Então, a gente entende que é uma oportunidade interessante, né, para os professores. E eu não vou me alongar muito, vou passar a palavra para o diretor, o professor Felipe Saraiva, para se apresentar e dar a abertura da palestra, para passar para a Paula. Um abraço, vamos aproveitar. Aqui vocês podem ficar à vontade para levantar a mão e falar no chat ou abrir o microfone, tá bom? Pessoal, bom dia a todos e todas. Estou muito feliz aqui com esse nosso momento, tá? Eu sou o professor Felipe Saraiva, sou atual superintendente de inovação e desenvolvimento, a CIND, que é a unidade mais nova criada na universidade, que ela foi criada a partir da transformação da Universitec em uma superintendência, tá? Então, hoje nós somos um órgão executor dentro da universidade e está sobre nossa responsabilidade gerar ações, dar apoio à parte de inovação, propriedade intelectual, empreendedorismo, incubação de empresas, parques tecnológicos, laboratórios estratégicos, desenvolvimento de projetos e muitas coisas, né? E aqui uma primeira ação que a gente está fazendo, nossa primeira ação pública, e que a gente espera repetir ao longo do período inteiro, é o CIND Oportunidades, onde nós vamos trazer editais de parceiros que têm relação com a universidade, que são oportunidades interessantes para a nossa comunidade acadêmica, tá? Então, aqui a Paula Costa do Sebrae vai apresentar o edital Catalisa, a Aline já comentou que colegas já tiveram a oportunidade de participar em outras edições, é muito interessante. A gente pretende, né, estamos nos planejando para os próximos meses, trazer colegas para apresentar o Centelha, o Tecnova 3, FINEP, né? Então, queremos que isso seja uma maneira da gente fortalecer a cultura de inovação dentro da UFPA, tá? Nós também reabrimos o nosso edital de incubação de empresas aqui na CIND, né, no prédio da Universitec, né? Futuramente faremos também uma apresentação sobre isso. Então, a gente gostaria de convidar todos vocês para ficarem atentos às nossas ações, às nossas atividades, e que temos muito a trabalhar na inovação dentro da nossa universidade, tá? Então, agradeço a presença de todos, agradeço a disponibilidade da Paula para vir nos apresentar esse edital. Paula, muito obrigado, tá? E fique à vontade na sua apresentação, tá? Um prazer muito grande tê-lo aqui conosco. Perfeito. Bom, muito obrigada. Muito obrigada, Aline. Muito obrigada, Felipe, pelo convite de vocês. É um prazer para a gente poder estar aqui falando um pouco mais sobre o Catalisa, um pouco mais sobre essa iniciativa. Bom, eu vou começar falando com vocês um pouco mais sobre o cenário do que a gente chama de Deep Techs, né, que são empresas de base tecnológica dentro da América Latina. Na realidade, faltou me apresentar, acho que esse é o primeiro ponto, né? Eu fiquei tão focada na apresentação do Felipe e da Aline e esqueci de fazer a minha própria apresentação. Meu nome é Paula, eu faço parte da equipe do Catalise CT, que é justamente essa iniciativa aqui do Sebrae Nacional. Nós somos ali junto com a nossa coordenação, que é a UDA. A UDA ela foi a idealizadora
fundadora da Catalyse CT, junto com outras pessoas da equipe, a nossa gerência, a própria diretora do Sebrae, em um momento em que a gente vai ver um pouco mais à frente, em que pouco se falava neste tipo de iniciativa, né? Então, trazendo um pouco do cenário que, de fato, trouxe o Catalisa à vida, né? Que, de fato, incentivou a criação do Catalisa. Essa é uma pesquisa do BidLab de 2023, que mostra um pouco desse potencial de Deep Techs, que são empresas de base tecnológica no nosso país. Essa pesquisa é muito interessante porque ela trata do cenário da América Latina e, de fato, o grande potencial, a frase que acho que resume um pouco tudo isso, é que o Brasil ele tem o maior potencial para o crescimento do ecossistema de Deep Techs. E os números eles comprovam isso. Então, a gente tem 32% da população da América Latina, 77% dos pesquisadores da América Latina estão no Brasil, 47% dos papers são do Brasil, 58% das patentes são brasileiras, 39% dos investimentos que a gente tem em Deep Techs são do Brasil e 30% das startups Deep Techs são brasileiras. Isso, de fato, corrobora esse cenário, essa importância de criar iniciativas focadas nesse cenário, né? E um outro número que é muito relevante para o Catalisa é justamente o número de mestres e doutores, como a gente vai ver um pouco mais à frente, é o nosso público-alvo, são as pessoas que a gente incentiva a participar da chamada, né? Então, nos últimos 10 anos, o Brasil formou aí mais de 629 mil mestres e mais de 209 mil doutores. Então, é um público realmente extremamente relevante aqui para a gente. E dentro de todos esses números, todos esses cenários, todas essas pesquisas que foram realizadas, surge, então, o Catalyse CT, lá no ano de 2020. Então, a gente já rodou uma primeira edição, que a gente chama de ciclo, né? O primeiro ciclo do Catalyse CT, ele aconteceu no período de 2020 a 2021. Aqui embaixo a gente tem esse QR Code, que fala um pouco sobre os resultados parciais do Catalyse CT do ciclo 1. Ao final da minha fala, eu posso colocar também no chat, para ficar mais fácil de acessar. Às vezes até a gente pegar o celular para ler o QR Code já passou, mas eu compartilho isso com vocês também. E trazendo um pouco desse cenário do ciclo 1, desse histórico do Catalyse CT, a gente tem aqui os nossos números. Nesse primeiro ciclo, o Catalyse CT ele teve 4 etapas, e todas essas etapas aconteceram em 4 anos. Foi um acompanhamento de 4 anos que a gente fez com as pesquisas inicialmente inscritas, né? A primeira etapa, a gente teve ali 1.500 inscrições recebidas no ano de 2020, o que diz muito sobre a forma como o Catalyse CT ele foi inicialmente pensado. No ano de 2020, a gente estava ainda no cenário, no início e, consequentemente, ali 2020, 2021, no auge do cenário da pandemia da Covid-19. Então, ele foi estruturado de forma a ser rodado inicialmente online. A gente não tinha perspectiva de como seriam os próximos momentos, né, dentro desse cenário. Então, estruturou-se o Catalyse CT para ser rodado de uma forma 100% online. Da etapa 1 para a etapa 2, nós tivemos um novo edital aberto, o que significa dizer que as pessoas que se inscreveram de uma etapa para outra, elas poderiam se inscrever novamente, mas também pessoas que não se inscreveram. Então, você poderia escolher ali qual etapa fazia mais sentido para você. Não, eu quero participar só da etapa 2, ou só da etapa 3, ou só da etapa 4. Essa era a forma como era estruturado o Catalyse. Essa é uma informação importante, porque muda um pouquinho desse cenário agora, mas retomando um pouco a questão dos números, na etapa 2, que ela tinha ali a mesma etapa que a gente está tendo agora, né, com o edital aberto, focado em capacitação, palestra, conexão com o mercado e estruturação do que a gente chama de plano de inovação, nós tivemos 1.000 projetos de pesquisa selecionados e 2.800 pesquisadores capacitados. Na etapa 3, chamada Desenvolver e Testar, nós fornecíamos apoio financeiro para o plano de inovação, capacitação, acompanhamento individual, e os nossos números foram também muito relevantes. Nós tivemos 270 planos de inovação selecionados, 1.250 pesquisadores capacitados, e um número muito relevante aqui para o Sebrae, que são 171 novas Deep Techs criadas, ou seja, a gente contribuiu para que surgissem 171 novas empresas, algumas que durante essa jornada sequer pensavam antes disso em, de fato, abrir uma empresa, em, de fato, levar aquela pesquisa para o mercado, criar uma solução. A gente tem também um outro número relevante que são de transferências tecnológicas, porque o objetivo do Catalyse CT não é apenas a criação de Deep Techs, né? Acaba que dentro dessa jornada, a jornada empreendedora chama muita atenção,
mas também a gente tem como objetivo a questão de transferência tecnológica. Na nossa última etapa do ciclo 1 do Catalyse CT, que foi a inovar e escalar, nós tivemos 152 Deep Techs selecionadas, 284 empreendedores foram capacitados e 54 das Deep Techs selecionadas e aceleradas receberam investimento, o que também é um número muito relevante. Quando a gente fala de investimento em programas de aceleração, a gente teve um índice bem superior ao que a gente costuma ver no mercado. Então, esses são os números do ciclo 1, a primeira edição do Catalyse CT que a gente rodou. Nós tivemos vários aprendizados, várias melhorias, que a gente materializou e trouxe agora para o ciclo 2, que é esse momento que a gente vai falar sobre aqui, que é esse edital que está aberto nesse primeiro momento. O ciclo 2 ele chega com um objetivo, uma frase que, de fato, traduz todo o objetivo do Catalyse CT nesse segundo momento, que é impulsionar a neoindustrialização e transformar ciência em soluções para o futuro. Esse é, de fato, o objetivo maior do Catalyse CT. Todas as ações que foram pensadas para materializar tudo isso. Os nossos números também eles crescem, considerando que o Catalyse CT ele foi ganhando robustez, ele foi ganhando novos parceiros, como a gente vai ver no próximo slide, ele foi ganhando novos interesses, novos interessados na realidade para entrar em todo esse processo. A gente conseguiu, de fato, aumentar bastante os números do primeiro ciclo para esse segundo ciclo. Então, para esse edital que a gente tem aberto agora, o nosso objetivo é selecionar até 2.000 pesquisas com potencial de inovação, aumentando em 100% o número inicial lá do ciclo 1. Num segundo momento, que é a segunda etapa, selecionar até 300 planos de inovação. E na nossa última etapa, selecionar e acelerar até 150 Deep Techs. Um ponto importante é que vocês veem aqui, nos 2.000 e nos 300, a gente está falando de CPF, ou seja, a gente já começa com mais uma informação sobre esse ciclo, sobre esse edital. Você não precisa ter um CNPJ para participar. A inscrição é feita integralmente vinculada ao CPF do pesquisador proponente. Na última etapa, você entendendo que faz sentido para você continuar nessa jornada, faz sentido para você continuar nesse desenvolvimento, aí sim, a gente demanda ali, da penúltima para a última etapa, a abertura de um CNPJ, obviamente, com todo o apoio possível que a gente puder fornecer. O Sebrae e o UF, eles têm todo um apoio no sentido de apoiar nessas aberturas de CNPJ também. Dentro do programa, vocês vão ter mentorias, capacitações, acompanhamentos individuais que também auxiliam nessa jornada. Então, um fato relevante, é importante a gente trazer para que vocês saibam que as duas primeiras etapas são inteiramente vinculadas ao CPF, não precisa se preocupar em ter uma empresa. A última etapa, aí sim, a gente fala em CNPJ. Vocês podem lembrar também, que muitos de vocês aqui podem ficar focados nos números, e aí vocês podem lembrar que lá no ciclo 1, na última etapa, a gente falou sobre 152 Deep Techs aceleradas, e aqui a gente traz 140. Esse é um outro ponto relevante que pode acontecer, tá? A gente tem um recurso próprio destinado ao fomento que é pago, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, em cada uma dessas etapas. Se a gente consegue, às vezes, novos parceiros, se a gente consegue remanejar alguns recursos, entender melhor alguns pontos que vão se desenrolando conforme a gente vai conversando, a gente vai estruturando essas questões, a gente pode ampliar essa numeração. Então, no ciclo 1, por exemplo, a meta eram 140 Deep Techs, a gente tinha recursos reservados para o atendimento de 140 Deep Techs e a gente conseguiu atingir e atender 151. Tá? Então, esse é um fato relevante também. Essas são, como eu disse, as nossas alianças para o ciclo 2. A gente conseguiu ampliar bastante o número de parceiros que a gente vai ter do ciclo 1 para o ciclo 2. Vocês veem que tem parceiros muito relevantes também aqui nessa jornada conosco e parceiros que são essenciais para que vocês possam se estruturar, se desenvolver, como, por exemplo, a gente teve no ciclo 1 e vai manter para esse edital, as mentorias com o INPI. Então, a gente tem vários depoimentos muito legais sobre como essas mentorias foram relevantes dentro do contexto de uma Deep Tech, dentro do contexto de entender um pouco mais tanto o funcionamento, como às vezes pivotar a ideia. Tudo isso é bem relevante quando a gente trata dessas mentorias do INPI. A gente vai ter a participação, por exemplo, de CNI, CNA, a própria Anvisa. Então, são instituições que atuam mais especificamente com setores específicos para que a gente possa, de fato, direcionar vocês a parceiros que vão auxiliar
em questões regulatórias, em questões específicas, às vezes, de entendimento da indústria, de como eu faço para, né, ter um contato mais próximo com a indústria para fazer um projeto de inovação aberta, alguma outra coisa nesse sentido. Então, todos esses parceiros vão, de alguma forma, contribuir para toda essa criação desse caminho que a gente está desenhando para vocês, que se inicia agora nesse edital que está aberto. E como que a gente divide, né, toda essa jornada que a gente está falando, todo esse caminho que a gente está conversando, como que ele se divide? Isso aqui é um resumo visual que a gente tem de todo o Catalyse CT. Acho muito interessante por isso, porque aqui a gente consegue visualizar praticamente toda a jornada do Catalyse CT em uma única imagem. A primeira etapa, trata-se de um funil fechado. A primeira questão, né? Trata-se de um funil fechado. O que isso significa? Eu falei para vocês que no ciclo 1, vocês poderiam escolher adentrar, às vezes, na última etapa só do Catalyse CT, que era o que fazia sentido ali naquele momento. Pois bem, neste ciclo, a gente está tratando de um funil fechado, ou seja, só vai poder participar das etapas 2 e etapas 3 quem participar da etapa 1. Então, o momento inicial para quem quer participar do Catalyse CT é esse edital que está aberto, tá? A gente recebeu algumas dúvidas, tá? Mas nesse momento não tem fomento, para mim é um pouco mais complicado, eu vou poder lá na etapa 2 entrar? Não vai. E por que a gente optou por um funil fechado? A gente quer, de fato, construir essa jornada com vocês, construir toda a base teórica, a base prática, todos esses momentos que a gente passa pela jornada empreendedora, de transferência de tecnologia, seja qual for o seu objetivo, é que ele seja construído em conjunto, nós do Catalyse CT e vocês. E para isso a gente precisa que seja de uma forma progressiva e contínua. Então, por isso a gente optou por fazer um funil fechado, justamente para a gente conseguir fazer esse acompanhamento. Um outro ponto, adensamento da jornada em 24 meses. Falei para vocês que Catalysa ciclo 1 rodou em 4 anos, agora a gente vai rodar em 2. Por que isso? Quando a gente fala em Deep Techs, em soluções científicas, né, que vão para o mercado, a gente fala de um ciclo de desenvolvimento muito diferente do que a gente às vezes tem uma empresa tradicional, uma startup tradicional. A gente tem algumas diferenças. A gente tem algumas barreiras a mais, a gente tem alguns pontos de atenção a mais, e a gente precisa que esse acompanhamento que a gente está determinando dentro do Catalysa, que a gente está estruturando dentro do Catalysa, ele seja de fato contínuo e muito próximo. Então, por isso, a gente precisa que, de fato, seja em um tempo menor, mas com um pouco mais de robustez. É dessa forma que a gente estruturou o Catalysa para esse ciclo 2. Não há prejuízo, mas antes eram 4 anos, agora são só 2. Não há prejuízo algum em questão de conteúdo, de parcerias, de participação em eventos, nenhum. A gente estruturou com os mesmos benefícios, as mesmas questões que a gente tinha no ciclo anterior. A gente traz para esse, só que agora em um ritmo muito mais acelerado e um ritmo muito mais robusto, tá? Falando sobre as etapas, o Catalysa ele é dividido em etapas diferentes para acompanhar justamente as etapas de evolução dessa saída da pesquisa ali para o mercado. A primeira delas, que é o edital que a gente tem agora, é a Mobilizar e Aprender. Ela vai durar ali até 3 meses e o foco principal dela é a orientação de pesquisas ao mercado. Como que a gente faz isso? Através principalmente da capacitação que a gente vai ofertar, que são 80 horas de capacitação. E a gente tem essa imagem aqui à direita, acho que talvez esteja à esquerda de vocês, que é o Deep Connect. O Deep Connect ele é uma iniciativa em que a gente vai trazer parceiros como CNI, CNA, Ampay, outros daqueles que eu mostrei para vocês na aliança para o ciclo 2, e eles vão auxiliar, vão estar o tempo todo em contato com vocês, para que vocês possam entender um pouco mais sobre o mercado, estar desde o início conectado com parceiros, entender melhor a dinâmica, como que eu faço, às vezes, para pivotar mesmo a minha ideia, às vezes, de fato, ter uma nova ideia também, esse contato com o mercado pode levar a essa questão. Então, o Deep Connect ele vai estar a todo momento, em todas as etapas com vocês, desde a primeira etapa, que é essa que a gente está conversando agora, e ele vai se adensando até chegar, no fato, ao fim do funil. Quase não saiu agora. Até chegar, de fato, à parte final ali do funil, que é cada vez mais esse contato mais próximo com a indústria, com o CNA, com a Ampay, com todas essas, com o que for, de fato, de interesse de vocês, tá? A gente tem uma segunda etapa, que é chamada de validar. A etapa de validar, ela tem um prazo maior, porque a gente vai ter
um momento mais próximo das pesquisas com aderência ao mercado. Então, é o momento de fato, vocês começarem a se estruturar um pouco melhor essas pesquisas em termos de mercado, de conversar um pouco mais começar a iniciar ali o contato com investidores, com outras pessoas nesse sentido. E tudo isso a gente oferece para vocês. Serviços tecnológicos, a gente oferece o fomento também, que é um ponto muito relevante, que eu vou falar agorinha. A gente oferece para vocês também mentorias, acompanhamentos individuais. Então, nessa segunda etapa, a gente vai continuar capacitando vocês através de palestras, conexões, mas a gente também vai começar essa orientação ao mercado, essa aderência ao mercado, e tudo isso embasado em fomento que vai ser fornecido. A gente tem uma terceira etapa, que é a terceira e última etapa do Catalyse CT, chamada de Inovar, que também vai ter um período de 9 meses. Como eu disse anteriormente, essa seleção vai ser com base em CNPJ, e o objetivo principal dela é a gente fazer a viabilização técnica e financeira, tá? Também funciona de uma forma semelhante à etapa 2. Nós fornecemos o fomento, só que nesse momento a gente vai cada vez mais trazer vocês para contato com investidores, levar vocês para eventos, então fazer de fato essa aproximação com o mercado, tá? Um pouco mais robusta. Essas são as 3 etapas do Catalyse CT, e um ponto que é sempre muito questionado é sobre o fomento, como ele funciona, como que eu vou fazer para obter esse fomento, né? Todo esse cenário. Vamos lá. A gente está nesse primeiro momento com o edital aberto para a etapa 1, mobilizar e aprender. Essa etapa inicial não tem fomento, tá, pessoal? É basicamente a capacitação, uma capacitação extremamente robusta, são 80 horas. Além dessas 80 horas, a gente vai trazer vocês para outros eventos que sejam relevantes, seja online, seja presencial. Então, como a gente trouxe ali, o Deep Connect, ele acontece em todos os momentos que é essa conexão com o mercado. Finalizado esses 3 meses, né, da primeira etapa, vocês vão ter o que a gente chama de plano de inovação. Então, vocês passam pela capacitação, vão desenvolvendo algumas atividades, ao final, condensam todas essas atividades em um único documento chamado plano de inovação. O plano de inovação ele é muito semelhante a um plano de negócios, só que focado em pesquisas, focado em formar empresas de base tecnológica, ou, de fato, entender um pouco mais como que essa inovação, essa pesquisa pode se aderir ao mercado. Então, são um conjunto de atividades que geram esse documento, e aí vocês vão poder se inscrever para o edital da etapa 2, que vai ser aberto em breve também. No edital da etapa 2, a gente faz o processo de seleção dessas 2.000 pesquisas, 300 planos de inovação são selecionados, e todos os planos selecionados recebem fomento. Como funciona o fomento da etapa 2? Cada plano de inovação vai receber um valor pré-determinado, em que ele pode redistribuir, por exemplo, em bolsas. Vai ter dentro do edital todas as observações sobre como esse dinheiro pode e como esse dinheiro não pode ser gasto. Então, essas observações vão ser trazidas. E para vocês terem uma ideia de valores, esse valor final vai ser determinado em edital, mas no ciclo 1, esse valor foi de 120 mil por plano de inovação, tá? Então, a gente parte inicialmente desses 120 mil, e conforme a gente for angariando parceiros até o momento da abertura do edital, para a segunda etapa, a gente pode, inclusive, ampliar esse valor de 120 mil para o que a gente for conseguindo junto a parceiros, tá? Então, inicialmente, o valor é de 120 mil por plano de inovação. A etapa 3 funciona de forma muito semelhante. Então, vocês finalizam a etapa 2, vão ter um projeto de inovação. Com esse projeto, vocês podem se inscrever no edital da etapa 3, e os selecionados, eles vão também receber fomento. Só que de uma forma um pouco diferente, porque agora a gente está falando de CNPJ. Para vocês receberem fomento na etapa 3, vocês vão precisar ter um CNPJ e somente vai poder receber o fomento os sócios que constarem no quadro societário da empresa, tá? E aí são concedidas até 2 bolsas, mínimo 1, máximo 2, no valor de 6.500 cada, perfeito? Esses são os valores que a gente tem hoje dentro de instrução normativa do Sebrae Nacional. Em cada edital vai vir os valores específicos, tá? A gente está usando como referência o ciclo 1, para que a gente possa trazer essas informações para vocês mais detalhadas. Mas assim funciona o fomento do Catalyse CT nas etapas 2 e etapas 3. Só que para vocês chegarem lá, vocês precisam primeiro passar pelo processo de seleção da etapa 1, que é o que está o edital aberto agora, e a gente vai detalhar um pouquinho mais.
Esse é um pouco do resumo do edital que está em aberto, que é o edital de pesquisas com potencial de inovação. Como eu trouxe para vocês já, o nosso público-alvo são mestres ou mestrandos, doutores ou doutorandos. Qual é o ponto-chave aqui? Dentro do edital, você vai poder inscrever a sua pesquisa e você vai poder ter uma equipe de até mais 3 pessoas, ou seja, você pode inscrever a sua pesquisa com até 4 pessoas. O ponto-chave é, vocês vão ter um pesquisador proponente, que é a pessoa responsável pela pesquisa. O pesquisador proponente precisa obrigatoriamente ser mestre, mestrando, doutor ou doutorando, tá? Os outros 3 membros da equipe, não necessariamente. Pode ser qualquer pessoa que esteja relacionada com a pesquisa, tá? A gente faz essa sugestão de que essa pessoa esteja relacionada com a pesquisa ou esteja sendo parte de alguma forma da equipe, porque nas próximas etapas o ideal seria que vocês continuassem juntos, se assim desejarem. Perfeito? Nosso objetivo é selecionar até 2.000 pesquisas com potencial de inovação. Um ponto muito interessante é a reserva de 30% das vagas para pesquisadores da região Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Tá? Esses 30% fazem parte de uma política do Sebrae Nacional e do Sebrae UF para que a gente possa, de fato, fortalecer a inovação nessas regiões. Dessa forma, a gente vai ter um ranking geral, com todas as pesquisas que foram classificadas de acordo com as suas notas, e a gente vai ter um ranking final, em que 30% das vagas dessas 2.000, elas vão ser selecionadas dentro dessas regiões, perfeito? Isso é muito relevante também aqui para vocês, acredito eu. E uma questão muito interessante aqui no ciclo 1, a gente também tinha essa previsão de 30% das vagas reservadas para Norte, Nordeste e Centro-Oeste, e a gente não precisou fazer um ranking final. Quando a gente fez o ranking inicial, a gente já tinha atingido esse critério de 30%, e na realidade a gente teve até mais. Então, acho muito legal esse ponto também. Como eu trouxe para vocês, o objetivo desse primeira etapa é fornecer a capacitação para vocês para a formação do plano de inovação. Então, são 80 horas de capacitação online. A gente vai ter encontros que vão ser online ao vivo e a gente vai ter uma outra parte da capacitação que vocês vão poder desenvolver no momento que for o ideal para vocês, seguindo um cronograma que a gente vai fornecer, tá? Os temas da capacitação são atitude empreendedora, inovação aberta, gestão da inovação e prospecção tecnológica. E as atividades que vocês forem desenvolvendo ao longo dessa capacitação vai gerar como produto final o plano de inovação, que vai facilitar a submissão de vocês para o próximo edital do Catalyse CT. Bom, entendemos um pouco sobre o edital em si, o Catalyse CT. Vamos entender um pouco sobre os critérios de avaliação. Esses são os nossos critérios de avaliação, que é a forma como as pesquisas de vocês serão avaliadas nesse processo de seleção. Cada critério tem um peso específico, a gente tem critérios com pesos maiores e critérios com pesos menores, isso é relevante também para vocês. E são potencial de impacto econômico, potencial de inovação, potencial de impacto socioambiental, viabilidade técnica e formação e trajetória do pesquisador. Quando a gente fala de todos esses critérios, vocês verificam aí que a gente está falando de potencial, ou seja, vocês não precisam se preocupar. Caso vocês já tenham gerado algum resultado, alguma coisa em algum desses pontos, ok, pode trazer para a gente, mas a gente não está preocupado com resultados finais, não, a gente está preocupado aqui com o potencial. A gente vai avaliar o potencial das pesquisas de vocês com relação a todos esses critérios de avaliação. Então, a gente vai entender qual é o potencial para a pesquisa impactar o mercado em escala, se teve participação de empresas no desenvolvimento da pesquisa, qual é a diferenciação, né, da sua pesquisa frente a outros concorrentes existentes, a produtos ou serviços substitutos, a questão também relacionada aos ODS, isso é muito relevante para o Sebrae Nacional, para o Sebrae como um todo, principalmente quando a gente fala lá da Agenda 2030, a COP30 e etc. Então, esse é um ponto muito relevante para vocês avaliarem, né, como que a sua pesquisa gera impactos socioambientais positivos e relevantes para a sociedade. A viabilidade técnica, então, entender se tem o potencial, mais uma vez, de desenvolvimento e aparenta ter viabilidade de execução, tá? E, por fim, a trajetória do pesquisador, a formação e a trajetória. Formação, porque a gente precisa, né, que o pesquisador proponente tenha mestrado ou doutorado, né? E também o histórico em desenvolvimento de pesquisas com potencial de inovação.
Daí, a gente vai ter no próximo slide, com base nesses critérios, algumas dicas que são muito interessantes para o momento antes, durante e após a inscrição de vocês. Vamos lá. Antes de se inscrever, quais são os pontos relevantes que a gente quer apontar aqui para vocês? Primeiro, estruture a equipe. É o que eu falei para vocês. Vocês vão poder se inscrever como pesquisador proponente e inscrever até mais 3 pessoas para a equipe de vocês. É legal estruturar, trazer para essa jornada pessoas que já estejam envolvidas na pesquisa, mas também pensando a longo prazo. A gente vai acabar afunilando não só o número de seleção aqui do Catalyse CT, mas o número de pessoas que participam de forma direta. De forma indireta, não tem uma grande questão, mas de forma direta, porque lá no final vão ser fornecidas somente 2 bolsas, uma para o pesquisador proponente e uma para o sócio empreendedor, e eles vão precisar estar no CNPJ, estar no quadro social da empresa quando ela for registrada. Então, é importante ter esses pontos em mente para que vocês estruturem uma equipe que participe também dessa jornada. Não só o pesquisador proponente ser constante, né, em todas as etapas, mas a equipe também, para que vocês compartilhem da jornada como um todo, dos conhecimentos que foram gerados como um todo, dos contatos e dos objetivos. Atualize o currículo Lattes, tá? Então, esse é um ponto que a gente pede para vocês o link do currículo Lattes, porque isso é avaliado dentro daquele critério de formação e trajetória do pesquisador. Faça essa atualização. Entenda os critérios de avaliação. Então, eu trouxe alguns pontos relevantes para vocês, mas leia com calma, leia com atenção. Caso tenham dúvidas, pode procurar a gente através de um e-mail que eu vou disponibilizar. Escreva para a gente, faça os seus questionamentos, mas entenda de fato quais são os critérios de avaliação e leia o anexo 2 para se preparar. O anexo 2, ele é um documento que está no edital, que traz todas as todas as perguntas que serão feitas para você no momento da inscrição. Se você pega aquele anexo 2, lê ele antecipadamente, se prepara, já escrevendo previamente, né, minutando previamente aquilo que você vai colocar no sistema, isso te ajuda muito para o momento da inscrição, senão, às vezes, não perder mais tempo do que você gostaria. Porque a inscrição é um pouco longa, vai levar um pouquinho de tempo. Se você pega o anexo 2, se prepara, você pode escrever um pouco hoje, um pouco amanhã, um pouco depois, até o prazo ali de inscrição. Isso dá tempo de você pensar, reavaliar, discutir com outras pessoas, porque um dos pontos importantes aqui é que a plataforma ela não salva, tá? Então, se vocês entram lá e faz na verdade, ela não edita. Se você entra lá, faz alguma inscrição, se você colocou alguma informação e quer mudar depois, você vai ter que excluir a inscrição e depois fazer ela de novo. Então, seria legal se preparar antes para vocês irem fazendo com o tempo e analisando o que é relevante para o edital, tá? Durante a inscrição, reserve um tempo sem pressa. Como eu disse, pode levar alguns minutos ou algumas horas, dependendo da sua preparação prévia. Você pode optar também, claro, por sentar ali no momento e ir respondendo as perguntas que vão sendo feitas. Vocês vão ver que não tem uma pergunta específica para o critério X. Eu vi que tem critério de impacto socioambiental. Tem uma pergunta específica que eu vou ter que responder para isso? Não. Esses critérios têm várias perguntas. A gente realmente criou várias perguntas para ir fazendo o processo de inscrição um pouco mais fácil para vocês, no sentido de você não precisa estruturar tudo de início ao fim, início, meio e fim. Você pode ir respondendo as perguntas, mas aí um momento importante é você, de fato, se dedicar àquele momento, sem distrações, para poder responder sem pressa e com muita atenção. Outro ponto durante a inscrição. Indique ao FPA no momento da inscrição. Por quê? A gente consegue compartilhar posteriormente número de inscrições, tá? A gente não pode divulgar outros dados devido à LGPD. Vocês, no momento da inscrição, vão ver que tem algumas diretrizes da LGPD. A gente tem um anexo 3 específico para tratar dessa questão de compartilhamento de dados. Isso é super bem tratado aqui pelo Sebrae, tá? Mas a gente consegue compartilhar, por exemplo, número de inscrições. E vocês, tendo interesse, vocês podem também declarar, olha, me inscrevi, estou participando, fui selecionado. Conversem diretamente com a equipe aí, que vocês podem, às vezes, ter um acompanhamento e ser um case de sucesso também daí. Acho que é legal também. Outro ponto importantíssimo, descreva a pesquisa de forma detalhada e simples. Como eu disse, os critérios eles foram subdivididos em várias perguntas ali no momento da inscrição, que elas vão formar um conjunto para a gente, que os avaliadores vão poder analisar para avaliar as pesquisas de vocês. Tente descrever, responder todas as perguntas da forma mais detalhada possível.
tá? Então, mas eu acho que isso aqui não é tão relevante, isso aqui talvez não faça muito sentido. Coloque essa informação. Tenha sempre em mente que a pessoa que vai estar lendo a sua resposta, muito provavelmente ela não teve nenhum contato prévio com a sua pesquisa. Então, se você não der o contexto completo, pode ser que ela não consiga entender a imensidão daquilo que você está pesquisando, daquilo que você está propondo, e aí a gente pode ter, às vezes, uma nota abaixo daquilo que você esperava. Então, faça uma descrição detalhada e faça uma descrição simples, tá? Então, evite muitos termos técnicos, evite algumas questões assim. A nossa banca de avaliação, ela é uma banca de avaliação especialista, tá? Então, se eu utilizar um termo técnico, quer dizer que alguém não vai entender. Não, a gente tem uma banca especialista. Mas já comece a treinar desde agora o fato de tentar transparecer para o avaliador ou para qualquer outra pessoa com quem você esteja conversando, da forma mais simples e clara possível aquilo que você está pesquisando, tá? Outro ponto importantíssimo, destaque qual é o seu diferencial. Então, tente, de fato, pensar como um empreendedor. Sua pesquisa ela pode virar um produto, uma deep tech, ela pode ser licenciada para uma empresa. Se você já tem algo que está testado, um protótipo, uma prova de conceito, alguma coisa, tenta enfatizar isso. Como eu disse, não é obrigatório, mas se você já tiver, faz essa, enfatize dessa forma. Se você ainda está em fase inicial, mostre um caminho claro daquilo que você está buscando seguir, daquilo que você está pensando, tá? A gente tem um exemplo, por exemplo, o estudo ele apresenta uma nova abordagem para a estação de princípios ativos de plantas medicinais. Ok, isso está ok, mas a gente pode trazer mais informações. Então, a minha pesquisa ela possibilita a produção de um novo extrato vegetal 40% mais eficaz e 20% mais barato que os produtos disponíveis no mercado. É a mesma coisa que está sendo dita de formas diferentes com mais informações. Esse é o grande pulo do gato, assim, dentro desses editais, é deixar, de fato, o mais claro possível. Então, o modelo desenvolvido aplica uma metodologia híbrida de aprendizado de máquina para otimização de processos industriais. É uma forma de descrever. Criamos um sistema de IA que reduz o desperdício na indústria, economizando até 30% em matéria-prima. É outra forma de descrever. São essas questões bem básicas, assim, que fazem uma grande diferença. Vocês vão ver também que tem o pedido de um vídeo, um pitch de até 3 minutos. Tenta sempre utilizar ele a seu favor, tá? Então, às vezes você escrevendo e você falando sobre a sua pesquisa, trazem cenários diferentes. Um pode complementar o outro. Às vezes é mais fácil explicar falando do que eu escrevendo, ou vice-versa. Às vezes é mais fácil explicar escrevendo do que falando. Por isso, a existência de um vídeo e da parte escrita. Você consegue complementar. Tenta seguir de apresentar qual é a necessidade ou desafio que a sua pesquisa resolve, como que a sua pesquisa resolve, esse problema ou desafio, qual é o diferencial, qual o impacto disso. Então, tenta seguir um roteiro simples, mas ao mesmo tempo impactante. Você pode fazer através de slides, você pode aparecer ou não no vídeo. Essa definição fica com vocês, mas use sempre essa ideia de que o vídeo ele complementa aquilo que está sendo dito, ele traz mais informações daquilo que está sendo dito, tá? Após a inscrição de vocês, fique de olho nos resultados, eles vão ser divulgados na página do Catalise CT. Então, tem o cronograma, que é o nosso próximo slide, fique de olho nos resultados. Aqui a gente tem o fim do período de inscrições, dia 9/3 de 2025, e o resultado preliminar sai dia 2/4. Então, dia 2/4, entrem lá no site do Catalise CT e vamos torcer para que a pesquisa de vocês esteja na lista de selecionados. Esse é o nosso cronograma completo, tá, pessoal? O resultado final sai dia 8 e as capacitações estão previstas para iniciar dia 22/4, perfeito? E esse cronograma também está dentro do edital, ele é o anexo 1 do edital, caso vocês queiram olhar com mais atenção, com um pouquinho mais de calma, mas essas são as principais datas. Inscrições se finalizando dia 9 de março, resultado final dia 8 de abril, previsão de início das capacitações dia 22/4. Esse é o panorama geral do Catalise CT, das etapas. É um programa gigante, é um programa um tanto quanto complexo em algumas questões. Explicar isso da forma mais simplificada possível, às vezes, é um desafio. Eu espero que eu tenha conseguido atingir da forma mais simplificada possível. Eu estou aqui falando para vocês. Escrevam a pesquisa de vocês de forma simples, simplificada.
Eu espero que eu tenha seguido o meu conselho aqui também. Se vocês se interessaram pelo Catalise CT, se vocês se interessaram por essa jornada, vocês não são... não, eu quero só participar da capacitação, Paulo, eu quero só entender. Não tem problema. Faça a inscrição de vocês. Como eu disse, etapas 2 e etapas 3 são editais específicos, separados. Vocês podem escolher continuar ou simplesmente seguir por outro caminho, o que fizer mais sentido para vocês. Mas a minha sugestão é, inscreva-se desde já, porque se lá na frente vocês quiserem entrar, só no próximo ciclo vocês não conseguem entrar nesse mais. Esse é o nosso site, tá? Onde está sendo feitas as inscrições. Lá vocês encontram o edital e várias outras informações sobre o Catalise CT. Esse é o QR Code que redireciona para o site. Vou colocar aqui também no chat para vocês, tá bom? E as inscrições, como eu disse, vão até 9/3. Esse aqui é o e-mail do Catalise CT. Se vocês ficaram com alguma dúvida, se vocês querem ter algum outro esclarecimento, se vocês querem um outro momento, né, para que a gente possa conversar sobre o edital, tudo isso vocês podem fazer através do e-mail do Catalise CT. A sua pesquisa ela pode gerar um negócio inovador, então a gente espera a inscrição de vocês para o Catalise CT, para participar desse movimento que, de fato, transforma a ciência em soluções de impacto para a sociedade. Muito obrigada pela atenção de vocês. Eu estou aberta aqui agora a esclarecer as dúvidas que porventura forem surgindo. Estou à disposição. Espero encontrar vocês em breve dentro dessa jornada. Pessoal, obrigada, viu? Aline, eu não sei se você está falando, se está no mudo. Está no mudo, Aline. Vocês estão me ouvindo agora? Agora sim. Ai, gente, estou numa luta com esse microfone. Muito obrigada, Paula. Foi muito esclarecedor, bem dinâmica a sua apresentação. A gente tem algumas perguntas aqui no chat, né? Primeira foi a Zila, que perguntou se os servidores não podemos ter empresa, como fica? Zila, na verdade, servidor público pode sim ter empresa, tá? A única restrição é que ele não pode abrir como MEI e também não pode ser administrador da empresa, tá? Então, o administrador, sim, pode abrir uma empresa, né, Paula? Não sei se você pode complementar. Sim, não, é isso mesmo, Aline. E para a gente do Catalise CT, sendo ou não sendo administrador, não faz diferença para a gente, tá? O que faz diferença, de fato, é se está ou não no quadro societário. Então, é isso mesmo que a Aline falou. Certo. E aí, Zila, se você ainda tiver algum receio, alguma dúvida, você pode procurar a gente, tá? Para tirar esses receios, né? Essas dúvidas que os servidores geralmente têm. Tem uma outra questão aqui da Leilane, Paula. Ela pergunta: somente o pesquisador proponente faz a capacitação? Não, todo mundo que se inscrever, né, dentro daquele limite que a gente tem de até, né, o pesquisador proponente mais 3 pessoas vai participar da capacitação, tá? E isso funciona para todas as etapas. Todos os que forem inscritos dentro da equipe para todas as etapas participam de tudo que for oferecido pelo Catalise CT, seja capacitação, eventos, mentorias. Então, todo mundo que tiver inscrito participa daquilo que é oferecido tranquilamente. Ela perguntou: quanto tempo dura esse processo de capacitação? O processo de capacitação hoje a gente está prevendo 80 dias, então é um pouco menos de 3 meses, mas são 80 dias de capacitação ao vivo e também, assim, se você determinar um ritmo um pouco mais rápido, você consegue terminar a parte que é gravada, né, que é disponibilizada para vocês irem no tempo de vocês, mas a gente tem uma sugestão de cronograma para que vocês possam caminhar um ritmo um pouco mais adequado para, de fato, entender todo o processo de aprendizagem, participar dos eventos ao vivo e participar de todos os outros momentos que a gente tem dentro desse cronograma. Mas seriam inicialmente 80 dias, com essa observação de que você pode acabar finalizando um pouco antes, se você assim preferir. Legal. A Zila vai ficar gravado. A gente está gravando essa apresentação e a gente vai colocar no YouTube da SIND, da Superintendência de Inovação, tá? Depois, se você quiser pegar o nosso Instagram, por enquanto ele ainda é Universitec UFPA, mas daqui a pouco a gente vai estar alterando para a SIND.
Uma outra pergunta: pode ser professor e técnico administrativo da UFPA? O critério, Zila, é ser mestre, doutor, mestrando ou doutorando, não é isso, Paula? Independente da função que você exerce, não é isso? Exatamente, exatamente. Até um ponto para complementar, Aline, a gente tem ali no momento da inscrição uma pergunta específica, se pergunta se está vinculada a alguma instituição, se tem vínculo empregatício com alguma instituição. Isso é mais para fins estatísticos, para a gente entender um pouco melhor como está funcionando esse ecossistema de inovação. Para o Catalyse CT, não é tão relevante se é professor, se é técnico, etc, etc. Para a gente, de fato, pesquisador proponente tem que ser mestre, doutor, mestrando e doutorando, tá? Então, para a gente, esse ponto não é uma grande questão. E também, só para esclarecer, porque pode gerar essa dúvida lá no momento de inscrição, poxa, ela falou isso e agora está me perguntando se eu tenho vínculo ou não tem. Não é um critério, às vezes, que é desclassificatório. Não, é só para a gente ter em termos estatísticos mesmo, tá? O Rafael perguntou que horas ocorrem os eventos ao vivo em geral, se você tem alguma previsão. Perfeito. Rafael, a gente não tem ainda fechado a agenda 100% dos eventos ao vivo que a gente está negociando, porque são especialistas do mercado que a gente traz, tá? Então, alguns ainda estão sendo negociados, mas a gente já tem previsão, alguns ocorrem ali das 16h30 às 18, outros podem acontecer em outros horários, mas não precisa se preocupar, porque todos os eventos ao vivo ficam gravados. Então, mesmo que seja ao vivo, é óbvio que é interessante participar para ter a interação, mas eles ficam gravados e são disponibilizados todos dentro da plataforma de capacitação. Geralmente, das 16h30 às 18h, algum ou outro pode ter alguma alteração nesse horário, mas assim, no momento que vocês se inscreverem para a capacitação, vocês recebem toda a programação com antecedência de todos esses 80 dias, de todos esses 3 meses, para vocês poderem se organizar também. Certo. Ainda tem uma pergunta aqui da Edilene. Precisa estar em que fase da pesquisa de mestrado ou doutorado? Edilene, não tem um limitador assim. Você sendo mestrando, doutorando, tendo mestrado, doutorado, pode se inscrever, desde que você entenda que aquela pesquisa sua faça sentido para ser desenvolvida dentro do Catalisa, para evoluir dentro do Catalisa com o apoio do nosso programa, tá? Então, fica à vontade para se inscrever em qualquer fase da sua pesquisa. Legal. Ainda tem uma pergunta aqui da Leilane. O Lattes avaliado é do pesquisador proponente ou de toda a equipe? Somente do pesquisador proponente, tá? Então, no momento da inscrição vai ter uma ficha de cadastro para o pesquisador proponente e você vai indicar as pessoas da equipe. Vocês vão ver que a ficha de cadastro do pesquisador proponente é um pouco maior, e da equipe a gente pede só os dados básicos para que a gente possa fazer a inscrição caso haja a seleção daquela pesquisa. Então, o Lattes, que é avaliado tanto para aqueles critérios de avaliação de formação e trajetória, né, do pesquisador, é o Lattes do proponente. Legal, acho que isso é uma informação bem importante, né, para as equipes. Alguém mais tem alguma pergunta, gente, para fazer para a Paula? Alguma dúvida sobre o edital? Uma pergunta aqui do Rafael. Qual o peso do Lattes na avaliação? Publicações têm que ter correlação direta com a proposta? Não necessariamente, Rafael. A gente analisa tanto a relação daquilo com a proposta, mas a gente analisa também a trajetória como um todo, como pesquisador, tá? O peso nessa questão vai dentro ali daquelas porcentagens que a gente tem em cada um dos critérios de avaliação. A formação e trajetória do pesquisador, ele tem um peso de 15% na nota. Ele é o menor dos pesos, tá? Mas ele ainda assim pode ser um grande diferencial quando a gente for fazer ali o ranking final. Então, as publicações não necessariamente precisam ter essa correlação direta, mas sempre a gente analisa o contexto completo. Aqueles que, porventura, tenham relação direta com a pesquisa, obviamente pode acabar recebendo uma nota maior, tá? Legal. Eu estou vendo que o Ronilson está digitando aqui, talvez ele está escrevendo alguma pergunta. Enquanto ele vai escrevendo, só para falar, pessoal, que nós da Superintendência de Inovação da UFPA estamos disponíveis, viu, para vocês que são da universidade e que querem um apoio para escrever a proposta, né, e de repente elaborar o vídeo do pitch, né, então se a gente tiver disponibilidade,
o nosso bolsista, a gente pode tentar ajudar vocês, tá? Claro, sempre vai ser de responsabilidade do proponente elaborar tudo, mas se vocês precisarem de um apoio, tiverem alguma dúvida, quiserem adaptar essa linguagem, né, que a Paula falou que é muito importante, né, adaptar essa linguagem academicista, cientificista, para uma linguagem mais fluida, né, para uma linguagem mais de mercado, né? Então a gente pode auxiliar nessa parte. O Ronilson, o edital foca em alguma linha de pesquisa? Isso, a gente tem dentro do edital, no item 3.1, se não me engano, tá? As áreas de aderência, as áreas de aplicação, né? Então, a pesquisa tem que ter aderência a pelo menos uma das áreas de aplicação que a gente traz ali, que são saúde, serviços de saúde médico-hospitalares, fármacos e cosméticos. Tem uma lista gigantesca. Eu posso até colocar, eu consegui abrir aqui, eu posso até colocar no chat para você, mas não, se a sua pesquisa não tem aderência a uma dessas áreas de aplicação, não significa que você não pode inscrever. É preferencialmente, tá? Então, a gente busca preferencialmente. A gente tem ali tanto as questões de critérios de formação do pesquisador proponente. Então, formação preferencialmente em uma das seguintes áreas. Essa é a redação do edital e também as áreas de aplicação da pesquisa. A gente tem uma lista, um rol, que não é taxativo, ou seja, se tiver fora daquele rol, você pode inscrever. A gente vai analisar a sua pesquisa de acordo com os critérios do edital. Tá? A gente só trouxe um direcionamento um pouco maior daquilo que é relevante para o objetivo, mas ainda assim você pode inscrever a sua pesquisa, que a gente vai fazer esse processo, vai participar de todo esse processo de avaliação. O Adejan, né, perguntou aqui sobre a análise de viabilidade. É feita somente no momento posterior ou a análise do projeto já pode fazer isso? Eu não sei se eu entendi bem a questão, eu vou trazer uma resposta dentro da interpretação que eu tive. Se não for, pode colocar aí no chat que a gente complementa, tá? A gente tem um critério de análise de viabilidade dentro dos critérios de seleção desse edital. No momento da inscrição, você vai precisar trazer um pouco mais de informações sobre esse critério específico de análise de viabilidade, tá? Então, que é a viabilidade técnica, na realidade. A ideia desse critério é você avaliar, você como pesquisador proponente, ou você e sua equipe, avaliar se essa proposta, de fato, ela tem um potencial de desenvolvimento. Então, vocês têm que deixar muito claro as competências, tanto o que a gente chama de soft skills e hard skills, né? Eu estava tentando achar um termo menos técnico para isso, mas essas competências que a gente tem no desenvolvimento mesmo, tanto da pesquisa quanto de levar isso para o mercado, e a viabilidade de execução. Não adianta, por exemplo, falar, não, pera, eu vou construir, não sei, um foguete aqui para a NASA, mas eu não tenho todos os instrumentos que eu preciso, ou pelo menos parte. Às vezes você não precisa de tudo. O Catalisa vai te ajudar a correr atrás de boa parte daquilo que você precisa, mas você precisa deixar claro para a gente, você já pesquisou, trouxe alguns indícios ali de que você, de fato, consegue desenvolver aquilo que está sendo proposto para a gente. Se for uma ideia muito disruptiva, mas que a gente entende que não tem como executar, ou seja, levar adiante, esse critério de viabilidade técnica, ele pode receber uma nota um pouco menor. Então, se for com relação ao critério de avaliação, essa é a observação. E existe lá um ponto que eu trouxe na minha fala, que é na etapa 3, que a gente fala de viabilização técnica e financeira. Se for referente a isso que você está falando, durante toda a jornada do Catalisa CT, a gente vai auxiliar vocês nessa questão de viabilização técnica e financeira da estruturação da sua pesquisa. Quando a gente traz a etapa 3, o foco dela é essa viabilização técnica e financeira, é porque a gente vai ampliar as ações que a gente tem focadas nesse ponto, principalmente porque a gente está na última etapa, que é a etapa empresarial, é a etapa em que a gente transformou a sua pesquisa em uma empresa. Então, é o momento em que isso se torna ainda mais relevante. Então, são essas duas interpretações que eu posso ter aqui. Um, que é o critério de avaliação. Então, é sempre bom ter essa visão de que, olha, a gente consegue sim executar, essa aqui é a nossa proposta de execução. E com relação à viabilização técnica e financeira, pelo projeto, pelo Catalisa CT, ele se intensifica na etapa 3, mas ele é desenvolvido ao longo de todo o programa. Não sei se eu respondi a pergunta. Se eu não tiver respondido, pode complementar aí, que a gente segue por outro caminho também. Legal. Paula, vai ter alguma capacitação presencial ou vai ser tudo online?
Inicialmente vai ser tudo online, tá? A gente pode ter um evento ou outro presencial, que aí não seria obrigatório. Seria um evento mais para que vocês se conheçam, um evento de networking, para que vocês troquem experiências. Mas a programação é porque o Catalysa ele é estruturado em ou programação oficial e coisas que a gente vai ampliando o escopo, tá? Então, na programação original, oficial, hoje, as capacitações são 100% online, e aí os eventos presenciais que podem surgir, a gente avisa com antecedência e não são obrigatórios para a questão de bolsas, de fomento ou de critérios de participação. É mais um a mais, um plus que a gente oferece sempre para o pessoal. Legal. Na etapa 3, a Leilani está perguntando se são somente 2 bolsas e como é feita a seleção para essas bolsas. Tá. Na etapa 3, quando eu digo que são somente 2 bolsas, são 2 bolsas por projeto selecionado. Então, cada CNPJ que for selecionado, ele vai poder receber até 2 bolsas, tá? Então, todo mundo, tanto a etapa 2 quanto a etapa 3, todo mundo que for selecionado recebe fomento. Na etapa 3, cada um selecionado recebe até 2 bolsas, uma para o sócio pesquisador e uma para o sócio empreendedor. Cada uma no valor, até o momento, de acordo com a instrução normativa do SEBRAE, até o momento no valor de 6.500. Legal. O Ronilson está comentando aqui que ele já está com 2 pesquisas focadas no cacau e na pecuária, na perspectiva da floresta em pé, já em fase de MVP, né? Então, eu senti, né, que o pessoal que está aqui está interessado, né, está participando da oportunidade, né, para esclarecer. Então, a gente se coloca à disposição, né, se não for, né, o Catalysa ST, né, a oportunidade mais adequada para o seu projeto, ou para o momento em que você está, nós da Cindy estamos disponíveis para também apresentar outras oportunidades que a gente tem mapeado, tá? Mas a gente enxerga o Catalysa como uma oportunidade bem legal, né? Porque ele tem é amplo, né? Os critérios são bem amplos, né? Eles incluem muitas linhas de pesquisa. Basta se inscrever por CPF, né? E essas capacitações, elas fiquei assim com vontade de me inscrever só para assistir as capacitações, sabe, Paula? Porque eu sei que elas são bem robustas, né? A gente tem um ponto até sobre esse ponto do Ronilson, ele diz que tem 2 pesquisas focadas no cacau e pecuária. A gente recebe muita pergunta também se eu posso inscrever mais de uma pesquisa. Vocês podem inscrever mais de uma pesquisa, tá? Nessa primeira etapa, só vai ser selecionada aquela que tiver melhor classificada. Então, eu inscrevi 2 pesquisas, as 2 vinculadas ao meu CPF, e as 2 ficam no ranking final das 2.000. Eu vou seguir com as 2? Não. Você vai seguir com aquela que for melhor classificada, e aí a outra, ela continua no ranking, mas a gente abre vaga para uma outra pessoa, tá? E aí, um outro ponto. Quero inscrever 2 pesquisas. Esse é um ponto um pouco mais operacional. No momento que vocês fizerem a inscrição na plataforma, ela vai deixar vocês fazer submeter um único formulário. Então, eu quero inscrever 2 pesquisas, mas o formulário só deixou eu colocar uma. O que aconteceu? Você vai precisar pedir para que alguma outra pessoa da equipe faça o cadastro e coloque a outra pesquisa. Não vai ficar vinculada ao seu CPF. Por quê? Porque no momento que a outra pessoa fizer o cadastro, ela vai ter que indicar os seus dados como pesquisador proponente. Então, ambas as pesquisas ficam vinculadas ao CPF do pesquisador proponente. Então, não precisam se preocupar com isso. Quem tiver mais de uma pesquisa, pode inscrever. Só vai ter que ter atenção àquelas questõezinhas que a gente trouxe. Faça uma boa descrição, dedique tempo. Então, vai ser trabalho dobrado, mas também são chances dobradas ali de participar do Catalysa CT. Legal, Paula. Alguém mais, gente, tem alguma questão, alguma dúvida? Queira aproveitar aqui a Paula. Ótimo. Então, como a gente comunicou, né, está sendo gravado. Eu coloquei meus contatos no chat. Vocês também podem anotar o e-mail da Univestec, tá? O meu e-mail, tá tudo aí. A Paula também já disponibilizou o e-mail do Catalysa. É bem fácil encontrar o edital. Vamos aproveitar essa oportunidade de prorrogação. E a gente agradece também a disponibilidade da Paula. Não sei se o professor Felipe ainda está por aí, se ele quer comentar alguma coisa. Mas a gente agradece a participação de vocês, que conseguiram aproveitar bem o momento para tirar as dúvidas.
e a gente novamente se coloca à disposição para auxiliar os pesquisadores da universidade, tá bom? Muito obrigada, Paula. A gente conta aí, já está torcendo, mas a gente já sabe, né, que o Catalisa é um sucesso, que ele continue sendo, e a gente espera que essa nossa relação aí continue entre a Universidade Federal do Pará e o SEBRAE, né, nessas oportunidades de inovação, de negócios. E é isso. Com Obrigada. certeza. Com certeza, Aline, muito obrigada. A gente tem